No coração da Europa Oriental, um drama em desenvolvimento captura a atenção do mundo. Um conflito que exige atenção e reflexão, especialmente para aqueles que apreciam a complexa dança da política global e da estratégia militar. Bem-vindos a uma exploração da frente ucraniana, um cenário repleto de tensão e manobras táticas que ecoam as complexidades de um grande tabuleiro de xadrez. Em um mundo onde as notícias podem ser avassaladoras, nosso objetivo é destilar a essência do que está acontecendo na frente ucraniana, focando nos desenvolvimentos que se desenrolam a cada dia. O exército russo fez avanços significativos, capturando pontos estratégicos e remodelando a dinâmica do conflito. Entre as áreas de contenção está a região de Donetsk, onde movimentos recentes viram as forças russas avançarem em uma busca implacável por vantagem tática. Nas últimas 24 horas, progressos notáveis foram relatados de Novosilka, ao sul de Pokrovsk, destacando uma investida estratégica que sublinha a gravidade do conflito. A cidade de Novosilka, um ponto quase imperceptível no mapa, tornou-se um ponto focal nesta saga contínua, como relatam fontes como Ziak Maps, sugerindo avanços russos capturando aproximadamente 4 km entre Vilnepoli e Novosilka. Isso pode parecer um pequeno ganho, mas na complexa coreografia da guerra, cada centímetro conta. Enquanto isso, ao sul de Pokrovsk, vê-se uma intensificação dos ataques, com as forças russas reentrando em Kotline, uma localidade que se tornou sinônimo da natureza de cabo de guerra deste conflito. Kotline, um nome familiar para aqueles que acompanham o conflito, não é apenas uma localização geográfica. Ela incorpora o fluxo e refluxo da batalha, onde o controle pode mudar com a maré da guerra. Meses de combates viram esta área mudar de mãos várias vezes, enquanto contra-ataques ucranianos empurraram de volta os avanços russos, apenas para eles retornarem com vigor renovado. A luta contínua em Kotline é emblemática do conflito mais amplo, um microcosmo das tensões geopolíticas maiores em jogo. No entanto, o foco nessas regiões específicas é apenas uma peça do quebra-cabeça. Ao avançarmos mais ao longo da frente, voltamos nossa atenção para o sudoeste de Constantinopla, uma região marcada por movimentos russos em várias direções, de Arkhangelsk a Dharamyklivka. A importância desses movimentos não é perdida por aqueles que entendem os objetivos estratégicos em jogo. O recente avanço russo de Tarasivka para Novolenivka é um testemunho de suas ambições mais amplas, com relatos indicando novos avanços em direção a Alexandrópio. Essas manobras não são arbitrárias. São passos calculados em uma estratégia maior para cercar e potencialmente forçar retiradas ucranianas. As metas russas são de múltiplos níveis, visando ganhos imediatos enquanto se posicionam para uma vantagem estratégica a longo prazo. Essa abordagem multifacetada é evidente nos relatos de intensificação dos combates ao longo da frente, com fontes ucranianas observando um aumento significativo nos ataques. O ano de 2025, embora mais lento em atividade geral, viu um crescendo de ataques nas últimas semanas, culminando em um aumento significativo nas ofensivas russas. Esta escalada não está sem contexto. A recaptura de Kursk e a subsequente liberação de tropas russas experientes infundiram nova energia em sua campanha, permitindo ataques mais concentrados em áreas-chave. Entre estas, Pokrovsk se destaca, testemunhando alguns dos combates mais ferozes da memória recente. A importância estratégica de Pokrovsk é multifacetada, servindo como um centro logístico e industrial, um prêmio que, se capturado, poderia alterar a trajetória do conflito. Ao nos aprofundarmos na situação em desenvolvimento, a região de Konstantinivka exige atenção. Relatos de DIPs oferecem um vislumbre da pressão crescente de múltiplas direções, enquanto as forças russas buscam alcançar seus objetivos do Nordeste, Sudeste e Sul. O uso de drones FP e a intensificação do fogo de artilharia sublinham a seriedade dos esforços russos, enquanto visam converter Konstantinivka em uma fortaleza estratégica. Esta campanha de bombardeio implacável, caracterizada pelo uso de bombas FAB, não se trata apenas de ganhos imediatos. É sobre moldar o campo de batalha para futuros engajamentos, preparando o terreno para um potencial ataque que poderia redefinir a paisagem. A pergunta paira:
Qual será o resultado dessas manobras estratégicas e o que isso significa para o conflito mais amplo? Ao ponderarmos sobre esses desenvolvimentos, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta. Curta e se inscreva para mais análises aprofundadas e insights sobre os conflitos mais urgentes do mundo. Vamos refletir sobre o drama em desenvolvimento e considerar o que ele significa para o futuro da geopolítica global. Fique atento enquanto continuamos a desvendar as complexidades da frente ucraniana, onde cada movimento carrega profundas implicações. As intricácias da guerra frequentemente se assemelham a uma tapeçaria complexa, tecida com fios de estratégia, ambição e resiliência. Enquanto continuamos a dissecar a situação em desenvolvimento na frente ucraniana, é crucial entender as implicações mais amplas desses movimentos. O avanço implacável das forças russas em várias regiões destaca um esforço determinado para remodelar o cenário geopolítico. No coração deste conflito está a cidade de Konstantinivka, um local estrategicamente significativo que se tornou um ponto focal tanto para as forças russas quanto para as ucranianas. Ao nos aprofundarmos nos desenvolvimentos recentes, fica evidente que os russos estão aplicando pressão de múltiplos eixos, buscando cercar e potencialmente isolar esta cidade-chave. Os movimentos de Chasibiar, Torietsk e as abordagens do Sul destacam uma estratégia calculada para alcançar a dominância através de ataques multifacetados. Chasibiar, uma cidade de importância histórica, se ergue como uma fortaleza contra as forças russas avançantes. A batalha contínua por esta fortaleza representa mais do que apenas um objetivo tático. Simboliza a resiliência e determinação da defesa ucraniana. Enquanto isso, a situação em Torietsk é igualmente crucial. Os russos visam capitalizar quaisquer potenciais fraquezas, esforçando-se para garantir um caminho em direção a Konstantinivka, a partir do sudeste. No entanto, a resistência ucraniana permanece robusta, com contra-ataques e manobras defensivas freando os avanços russos em várias instâncias. Ainda assim, é a abordagem sul em direção a Konstantinivka que atrai atenção particular. Aqui, os russos parecem estar testando os limites, sondando por vulnerabilidades que poderiam ser exploradas em sua vantagem. Este avanço meridional faz parte de um plano mais amplo para criar um movimento de pinça, envolvendo a cidade e cortando linhas de suprimento vitais. O uso intensificado de drones e artilharia neste setor é um testemunho da seriedade da intenção russa. Relatos de fontes ucranianas indicam um aumento significativo no emprego de drones FP, usados tanto para reconhecimento quanto para operações ofensivas. Esses drones, combinados com uma chuva de fogo de artilharia, são projetados para suavizar as defesas e abrir caminho para assaltos terrestres. O impacto psicológico dessas táticas não pode ser subestimado, pois a ameaça constante de ataque pesa pesadamente sobre as populações militares e civis. Além disso, o emprego de bombas EFAB, dispositivos explosivos massivos, adiciona outra camada de complexidade ao conflito. Essas bombas são capazes de causar destruição generalizada, visando infraestrutura e posições defensivas com efeito devastador. O uso estratégico de tal armamento sugere um esforço calculado para enfraquecer a determinação ucraniana e erodir sua capacidade de sustentar uma defesa prolongada. Ao examinarmos esses desenvolvimentos, fica claro que a batalha por Konstantinivka não se trata apenas de ganhos territoriais imediatos. É uma luta pelo controle de uma região que possui valor logístico e simbólico significativo. O resultado desta batalha pode ter implicações de longo alcance, influenciando a dinâmica mais ampla do conflito e potencialmente alterando o equilíbrio de poder. No entanto, em meio ao caos e destruição, permanece um vislumbre de esperança. A resiliência da defesa ucraniana, reforçada por apoio internacional e engenhosidade estratégica, continua a representar desafios formidáveis aos avanços russos. As táticas adaptativas empregadas pelas forças ucranianas, aproveitando a tecnologia e a guerra não convencional, demonstram uma determinação em resistir contra probabilidades esmagadoras. Como observadores, somos levados a ponderar sobre a trajetória futura deste conflito.
Qual será o impacto final dessas manobras estratégicas no cenário geopolítico mais amplo? Será que a diplomacia e o diálogo prevalecerão, eventualmente? Ou o ciclo de violência continuará sem interrupção? Estas são questões que merecem reflexão e consideração, enquanto o mundo observa o drama se desenrolar com expectativa. Neste teatro de guerra em constante evolução, uma coisa permanece certa: a capacidade do espírito humano de resiliência e adaptação é tanto uma parte do conflito quanto as estratégias militares empregadas. Enquanto continuamos a explorar os eventos em desenvolvimento na frente ucraniana, convidamos você a permanecer engajado conosco. Curta e se inscreva para obter insights e análises contínuas, enquanto buscamos entender as complexidades deste conflito e suas implicações para o mundo. Juntos vamos navegar pelo terreno desafiador da guerra moderna e refletir sobre as lições que ela guarda para o futuro. Fique atento para mais atualizações e insights, enquanto nos aprofundamos no coração do conflito ucraniano e além. À medida que chegamos ao clímax de nossa exploração do conflito ucraniano, voltamos nossa atenção para um desenvolvimento intrigante que sublinha a natureza imprevisível da guerra moderna. O uso de drones não tripulados introduziu uma nova dimensão ao campo de batalha, mudando as dinâmicas e desafiando as noções tradicionais de superioridade militar. Recentemente, o exército ucraniano demonstrou uma notável engenhosidade ao aproveitar a tecnologia de drones para contrabalançar a assimetria de poder. Um dos incidentes mais marcantes envolve uma operação ousada perto da Crimeia, onde drones marítimos ucranianos foram implantados com precisão e propósito. Esses drones, não meramente ferramentas de vigilância, foram equipados com capacidades antiaéreas, um testemunho do espírito inovador que impulsiona a estratégia de defesa ucraniana. Em uma manobra audaciosa, um desses drones alvejou e abateu com sucesso um caça russo Su-30, um adversário formidável no ar. Esta conquista, confirmada por fontes ucranianas e russas, destaca a natureza evolutiva da guerra, onde a superioridade aérea tradicional pode ser contestada por meios não convencionais. O abate do Su-30 serve como um lembrete claro da vulnerabilidade, até mesmo dos ativos militares mais avançados, quando confrontados com táticas e tecnologias adaptativas. É uma narrativa de Davi contra Golias, onde agilidade e criatividade podem nivelar o campo de jogo contra probabilidades aparentemente insuperáveis. A inteligência ucraniana sugere que este não foi um incidente isolado, com alegações de múltiplas aeronaves sendo alvejadas. Embora a extensão completa dessas operações permaneça envolta na névoa da guerra, as implicações são claras. A Ucrânia não é um participante passivo, mas uma força ativa capaz de desafiar seus adversários de maneiras inovadoras. Essas operações com drones fazem parte de uma estratégia mais ampla para interromper e dissuadir os avanços russos, particularmente na região estrategicamente vital, perto da ponte de Kerch. Esta área tem sido um ponto focal para os esforços ucranianos de minar as capacidades logísticas e militares russas, com a própria ponte simbolizando uma junção crítica no conflito. A ameaça de ataques de drones nesta região serve a um duplo propósito. Não apenas representa um desafio direto aos ativos aéreos e navais russos, mas também atua como uma ferramenta psicológica, semeando incerteza e cautela entre as forças russas. A potencialidade desses drones de atacar a qualquer momento força uma reavaliação das posturas defensivas e da alocação de recursos, esticando as capacidades russas e introduzindo uma nova camada de complexidade às suas operações. Enquanto o mundo observa esses desenvolvimentos, não se pode deixar de maravilhar-se com a resiliência e a engenhosidade demonstradas pela Ucrânia diante de probabilidades esmagadoras. Este conflito, embora brutal e implacável, também se tornou um campo de provas para táticas e tecnologias militares inovadoras que podem redefinir o futuro da guerra. A grande questão que paira é o que esses avanços significam para o cenário geopolítico mais amplo. Como outras nações se adaptarão às lições aprendidas na frente ucraniana? Este conflito servirá como um catalisador para uma nova era de estratégia militar, onde a tecnologia e a adaptabilidade superam o simples número e poder de fogo. As respostas a essas questões
moldarão não apenas o resultado do conflito atual, mas também o futuro dos engajamentos militares globais. Ao concluirmos nossa jornada através deste intrincado tecido de conflito e estratégia, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desses desenvolvimentos. O que isso significa para o futuro da guerra? Como reconciliar a necessidade de segurança com a busca pela paz? Estas questões exigem consideração cuidadosa enquanto o mundo lida com as realidades do conflito moderno. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração. Seu envolvimento e curiosidade nos impulsionam a nos aprofundarmos nas histórias que moldam nosso mundo. Se você achou esta análise esclarecedora, considere curtir e se inscrever para uma cobertura mais aprofundada e discussões instigantes. Juntos, vamos continuar a explorar as complexidades dos conflitos globais e as lições que eles guardam para todos nós. Fique atento para mais atualizações enquanto navegamos pelo cenário em constante mudança da geopolítica e da estratégia militar.